começar a gravar. Pronto. Então, na aula passada, nós estávamos discutindo sobre cores, né? Falamos de como isso é convertido do mundo físico para o mundo da computação gráfica, né? Da implementação. Que você tem as cores no universo físico, que elas são representadas por uma combinação de ondas eletromagnéticas, certo? Como a gente pode ver isso através de espectrograma, né? O espectrograma a gente consegue ver a onda completa, né? Só que a onda completa de espectro de luz que chega ao nosso olho a partir de uma fonte luminosa, a não sei que seja raio laser, né? E raio laser é o que? Uma luz colimada, né? Em uma determinada frequência, em uma frequência e um comprimento de onda específicos, né? Tem um grau de erro, claro, mas ele é mais limitado, né? Mais restrito o range dele, né? E colimado quer dizer que ele vai apontando, segue exatamente numa determinada direção, né? A maioria das fontes de luz, elas saem em várias direções diferentes, né? Salvo alguns tipos de luz específicos, né? Mas a maioria das luzes, elas Alô? Estão me ouvindo? Oi, professor.
Estão me ouvindo, né? Então, deu um problema aí estranho no meu microfone, mas eu espero que já tenha resolvido. Enfim, então a gente falou das cores do unifísico, né? Que é uma onda contínua espectro eletromagnético, raio laser, né? Ele já diferente, ele pega num espectro, um range menor, né? Num intervalo menorzinho, né? E um raio de luz colimado que dispara somente em uma direção, né? Isso é o raio laser, né? Mas a maioria das fontes de luz, elas disparam em todas as direções possíveis, a não ser que elas estejam limitadas de alguma maneira, né? Através de um cone ou de alguma coisa do tipo, né? Tem algum anteparo que direcione a luz. Senão ela como um abajur, né? Um abajur ele é uma espécie de ele colima, né? Delimita como a luz deve se espalhar, né? Não sei se dá para. Professor, não estou vendo a tela. Não está vendo a tela? Deixa eu só compartilhar aqui. Mas eu estou aqui nos slides ainda. Então a maioria das luzes ela dispara em todas as direções, né? E você pega tudo isso, e é uma combinação de ondas do espectro eletromagnético, né? A não ser que você pegue uma fonte de luz de uma cor específica, né? Aí já é mais, como eu disse, limitado a um determinado intervalo, né? O modelo matemático que a gente usa é de quantização, né? A gente tenta limitar, né? Talvez encontrar como é que seria uma espécie de regressão, fazer uma espécie de regressão não linear, né? Para uma onda que se aproxime da onda original usando apenas 3 pontos, né, no caso do sistema RGB. Isso acaba sendo ser discretizado, né, que vai ser quantificado, vai ser limitado por um limite geral de 8 bits, que vai de 0 a 255 para cada canal de cor, do R para o RGB. Isso vai ser especificado, né, no último universo, dependendo da linguagem de programação que você está usando, né? Seja Python, C, Java, vai fazer isso de uma forma diferente. Mas essas questões da fazer da regressão desses 3 pontos limitados no determinado intervalo, isso é fixo. Isso é fixo para todos, né? Aí nós falamos um pouquinho da história de luz, como é que a luz é formada através de absorção, reflexão, transmissão e refração, né? E aqui é o espectro visível da luz que a gente viu, né? Que vai do vermelho ao azul, desde que não tem cores como rosa nem roxo aí no meio, tá? Essas são cores que nosso olho forma, né? Mas aqui não existe não são cores naturais do espectro visível. Aí falando das questões do olho, mostrei isso aqui na prática, e tava falando, já começar a falar das cores aditivas e subtrativas, né? Que eu estava lembrando. Então, as cores aditivas, elas têm essas características que elas são formadas por adição de ondas eletromagnéticas, certo? Você tem ondas, elas podem se combinar, né, para formar uma onda diferente, né? Uma onda só, do mesmo jeito que ondas sonoras, né, se combinam para formar momento você já está ouvindo o som da minha voz do ventilador, né? Porque as duas ondas elas estão se combinando, né? Você não está escutando uma outra, né? Você está ouvindo o som combinado da minha voz com o ventilador funcionando. E talvez com algum outro fundo aí que esteja combinando, né? Todas essas ondas estão se combinando, né? Para formar o som que vocês está sendo capturado pelo microfone e está sendo transmitido. A mesma coisa acontece com luz, tá? A luz é uma fonte luminosa, se você se ilumina uma parede, né? Pronto, com com uma luz vermelha e uma luz verde, né? Isso vai produzir uma luz amarela, por exemplo, né? Você também pode fazer isso com laser, com LED, né? Como você quiser. Desde que você combine as ondas, né? Eletromagnéticas, você consegue produzir outras cores, certo? Esse processo, quando você está produzindo fontes de luz, combinando fontes de luz, é chamado de adição de luz, tá? Por causa que você tem essas... Você está adicionando, né? Você vai colocando mais luz no ambiente, né? Você pode pensar desse jeito assim, né? Também. Do mesmo jeito que eu estou falando, né? Mas eu estou adicionando
som do ventilador, né? Tá? Qualquer coisa que eu ligar aqui, fizer de barulho de repente na mesa, né? Não vou bater na mesa, porque senão pode dar problema, mas enfim. Qualquer barulho que eu fizer a mais, né? Começar a bater aqui, você que está adicionando ao som, né? Que está sendo transmitido, certo? Já está se combinando a onda, né? A vibração do ar, tá, além da minha voz, né? Também desse estalo de dedo, está se combinando com a minha voz, junto com o ventilador, para produzir uma outra onda. Aí, no caso, mecânica, né? Certo? Mas é a mesma ideia, né? Ela está adicionando ondas, né? Sendo que aí, no caso da luz, a diferença é que é a onda eletromagnética que transporta eletricidade, tem eletricidade e magnetismo. Né? Aí a gente tem uns exemplos, né? Outros exemplos disso, tem de fontes luminosas, né? Que é coloridas, né? Interessante os fogos de artifício, né? Fogos de artifício, o pessoal usa basicamente o mesmo princípio, né? Que você tem diferentes elementos químicos que explodem, né? Vão produzir cores diferentes, né? Fazer aquele show no céu e tal, né? E eu coloquei aí também exemplo do sabre de luz, né? Porque o sabre de luz ele é uma cor super saturada, né? Uma cor super saturada, saturação tem a ver com mistura de cores, tá? Então a cor está na sua mais pura possível, sem estar misturada com outras, certo? Como se fosse um raio laser, né? De certa maneira. E na sua intensidade máxima, né? Possível, de acordo com o seu dispositivo gráfico que está exibindo essa imagem agora, né? O único problema é que essas cores super saturadas do jeito que estão aí, que são formadas por adição, você não consegue representá-las muito bem no papel, tá? Porque o papel é um outro método que a gente vai ver daqui a pouco. Mas é bom vocês já terem essa ideia que as cores aditivas, como você está lidando com ondas eletromagnéticas no seu natural, né? Na sua intensidade máxima, talvez até na sua pureza máxima, né? Que são chamadas supersaturadas ou cores puras, você não consegue representar todas elas no papel. Você tem um intervalo limitado de cores que você consegue representar através de tinta, tá? Porque tinta está só refletindo cores, né? Ela não está emitindo cores, né? Então, quando você não está emitindo cores, você não consegue. Aliás, mesmo você pegando, né? Como eu disse, acabei de falar agora no sistema RGB, né? Que você faz um negócio desse tipo aqui. Você, mesmo nesse caso aqui que a gente está usando 3 cores, por exemplo, você pode ter ondas do espectro eletromagnético que vão ter a mesma, vão se confundir, né? Vão ter a mesma discretização, né? Vão ser representados pelos mesmos 3 valores, que são 2 cores próximas, mas diferentes, que vão ser representadas pelos mesmos 3 valores, né? Isso aqui já na fonte de luz já consegue aparecer na adição de luz, né? Só que o problema é que nas cores subtrativas você já perde ainda mais, certo? Porque como você tem aquele processo de absorção, reflexão, refração, ainda tem também o transporte no meio, ela perde energia, né? A onda eletromagnética ela está perdendo energia, ela está se combinando com outras ondas que possam estar ocorrendo ali naquele meio, né? E isso acaba que você não consegue obter a cor pura original, né? Seria muito difícil, né? Talvez só se você tivesse, sei lá, usando um raio laser no espelho, né? Em cima de um espelho para poder garantir, né? Ainda assim, ainda está perdendo um pouquinho, né? Porque tem o ar, né? Mas tudo bem. Teria maior conservação possível, né? Mas no caso assim, do papel e outras superfícies, você perde muito, tá? Da onda eletromagnética original. Então você não consegue obter aquela mesma intensidade original, mesmo que seja a mesma cor, seja uma luz verde em cima do papel verde, ainda assim a luz verde refletida no papel verde não vai ser o mesmo verde, não vai ter a mesma intensidade de que você olhar diretamente para a luz verde, né? Certo? É isso que eu estou querendo dizer. Não é, você vai notar, o nosso olho vai notar a diferença, né? E aí é por isso que existe essa ideia das cores subtrativas, né? As cores subtrativas quer dizer o quê? Você tem uma fonte luminosa ou várias fontes luminosas que estão sendo combinadas por adição e elas estão acertando uma determinada superfície, um determinado material qualquer, de um determinado objeto que é composto de um material qualquer. Parte desse espectro eletromagnético a certo objeto vai ser absorvido, né?
e vai se perder. Tem outra parte que talvez vai ser absorvido e vai ser refletido de volta, né? Dependendo do material que tem lá dentro, né? Mas a maioria vai se dispersar, né? Só uma pequena parte desse, ainda mais quando é um material difuso, né? Quando é um material que não é liso, não é polido, né? A luz vai bater ali e vai dispersar para várias direções possíveis. Né? Só parte, ela tem isso, né? Só parte daquela luz é que vai voltar e vai acertar diretamente no nosso olho, né? E a parte dessa luz que acerta uma parede, por exemplo, uma superfície rugosa e volta no nosso olho é pequena, né? Não é toda a intensidade que acertou exatamente aquele ponto, seja lá qual for, né, da superfície. Enfim, aí parte das ondas eletromagnéticas vão ser subtraídas e vai gerar uma cor resultante, né? Pode ser igual, né? No caso, se for uma luz verde acertando uma parede verde, ou então a luz amarela acertando uma parede amarela, vai ser igual, né? A tonalidade, né? Mas não necessariamente é, né? Se uma luz branca acertando a luz verde, uma parede verde, né? Tem várias cores aí que foram absorvidas, né? Só o verde é que estava sendo refletido de volta, né? Então, por isso que a gente chama de subtrativo, né? Que é aquele que eu mostrei na aula passada, através desse slide aqui, né? Mesmo quando a luz... Não precisa ser luz branca, porque luz branca é o exemplo mais tradicional, né? Mas, mesmo que seja uma luz, sei lá, ciano, né? Pode ser verde vermelho, pode ser verde azul, né? A composição de verde e azul está acertando a parede. Uma vez a parede azul, o verde vai ser absorvido, enquanto o azul vai ser refletido, né? Certo? Isso aqui se fosse um ciano, né? Ó, ciano é verde e azul, né? Imagine que verde e azul acertam uma parede azul, né? O verde vai ser absorvido pela parede azul, mas o azul vai ser refletido de volta, né? Por isso é chamado de cores subtrativas, né? Você não consegue mais adicionar cores, você está subtraindo cores, quer dizer, não é subtraindo cores, né? Subtraindo ondas, tem determinadas ondas do espectro eletromagnético vão ser absorvidas, né, pelo material ou vão ser dispersadas e você não vai receber aquilo de volta, né? Por isso que é chamado de cores subtrativas, né? Isso também acontece tanto no caso de tintas, mas também no caso de vitrais, né? Que eu falei. Que aí no vitral você só vê a cor do vidro, né? Do meio que está sendo transmitido, né? Você coloca um óculos azul ou uma folha transparente verde, né? Você só vai ver tudo verde, né? Acho que já deve ter visto aqueles óculos, talvez um óculos amarelo, que teoricamente é para deixar, para você poder relaxar a vida. Ou óculos escuros, pronto. Óculos escuros, né? Que deixa tudo escuro, né? Você está colocando um filtro ali que está diminuindo a claridade que chega no seu olho, né? Filtrando não somente as claridades mais nocivas, né? Que podem chegar no seu olho, do sol do meio-dia, mas também você perde muito das cores, né? Você coloca tipo está colocando uma tonalidade de escuro, né? De preto em cima de todas as cores que você vê quando você está usando óculos escuros, né? Certo? Por isso seria um meio de subtração de cores, né? Quando você usa óculos escuros. E aí nós temos a ideia também, né, das cores primárias e secundárias, né? As cores primárias são isso aí tanto faz, tá? Se é cor aditiva ou subtrativa, certo? A cor aditiva e subtrativa tem a ver com a formação da cor, né? Como ela é formada. Se ela é formada por adição de ondas do espectro eletromagnético ou pela remoção de ondas do espectro eletromagnético, tá? Basicamente é isso. São dois processos diferentes, né? Isso aqui normalmente é usado por artistas, isso aqui é normalmente usado por engenheiros e físicos. Opa, tem alguém falando? Um problema? Não está apresentando? Ah, tá apresentando. Eu tô vendo aqui, isso faz tempo, eu acho. Não, tá colocando como se estivesse apresentando, né? Quem reclamar ali a apresentação. Aí Enfim, aí nós temos, nesse processo de formação de cores, seja por adição ou subtração, existem as cores primárias e as cores secundárias, né? No modelo dos dispositivos gráficos mais comum, seja o celular,
seu smartwatch ou qualquer outro dispositivo que tem uma tela, né? Independente da tecnologia, tá? Se é QLED, se é OLED, se é LCD, todas elas usam essa mesma ideia. É o sistema, atualmente é tudo sistema padrão RGB, né? Vermelho, red, green, blue, né? Vermelho, verde e azul, que são usados como as cores primárias, tá? E aí a combinação delas você consegue obter, não é todas as, eu vou falar todas as cores, tá? Mas não é exatamente todas as cores, não. É uma aproximação do espectro eletromagnético, certo? Aí qualquer cores que você obtido, por exemplo, a combinação do verde com o vermelho, você obtém amarelo, né? Azul com verde, você obtém o ciano. Aí azul com vermelho, você obtém o magenta. E a combinação das três cores, você obtém o branco, né? A gente consegue emular esse branco aqui do slide, né? Por exemplo, esse branco do slide é porque os 3 LEDs que estão compondo o meu monitor LCD estão na intensidade máxima. Ou então iguais, né? Estão recebendo com a mesma intensidade, sei lá, 200, 200, 200, né? E aí estão produzindo esse branco aqui. Enquanto esse azulzinho do slide, sei lá, é 00, 120 alguma coisa, né? Certo? Então, as cores que são obtidas por uma combinação de 2 cores primárias são chamadas de cores secundárias. Você também pode combinar 2 cores secundárias, forma o quê? Forma uma cor terciária, tá? E assim vai, né? 2 cores terciárias, uma quaternária, né? E assim você pode produzir várias cores que você queira, né? Cores secundárias, terciárias, quaternárias, etc. Sendo que o mais comum é as pessoas falarem só das primárias e das secundárias, porque são aquelas que têm a intensidade maior, né? São as mais puras que você consegue produzir num sistema desse tipo, de 3 cores, mas você pode produzir mais do que isso, né? Eu não coloquei aqui, mas existe, eu acho que eu não coloquei, né? A CIE Color Chart. Isso aqui não é o Color Chart mais moderno que tem, não, tá? Mas isso aqui são todas você quer chamar de ferradura muitas vezes, né? Mas isso aqui foi um experimento que 2 cientistas fizeram para ver quais são as cores que o ser humano consegue perceber, tá? E ele chegou, isso aqui seria um gamute de cores possível, total, que o ser humano consegue perceber, certo? Só para a gente ter uma ideia, assim, vocês terem. Apesar disso aqui não ser realista, certo? Essas cores aqui, se você parar para pensar, né? Eu acabei de dizer que com RGB você não consegue representar todas as cores. Então, como é que a gente está vendo todas as cores possíveis, né? O ser humano consegue perceber. Você não está vendo, tá? A gente está vendo só o intervalo aqui está certo, né? O formato, né, da ferradura e tal, aqui está correto, tá? Mas as cores aqui dentro, não, isso aqui é fictício, tá? Isso aqui é só para a gente poder ter algo visual para observar, certo? Deixa eu ver se é melhor esse gráfico aqui, né? Certo? Dá para ver aqui que a gente tem aqui, ó, os comprimentos de onda, ó, vai de menos 460 até 720, né? Que são os comprimentos de onda possíveis. Isso aqui seria equivalente ao nosso espectro eletromagnético, tá? Seria essa curva aqui. Isso aqui são as cores que o nosso olho produz, tá? Isso aqui são cores que o nosso olho produz, que não existem no meio físico, mas que o nosso olho produz. Isso aqui são realmente as cores do espectro eletromagnético. Essa curvinha aqui que está mostrando, isso daqui é justamente aquela história que eu falei para vocês na aula passada, do corpo preto sendo acrescido. O corpo preto, ideal da física, ele absorve toda a luz. Mas quando ele é aquecido, ele começa a emitir luz, começa a emitir cor, ele começa a emitir energia e começa a emitir cor. Que cores são essas? É dado justamente por essa curva aqui, dentro desse espectro visível, tá? Desse gamute de cores possíveis. Isso aqui é chamado de curva de Planck, inclusive. Dá para calcular isso, tem uma fórmula que é possível para você poder calcular isso aqui, tá? Que é de acordo com a temperatura de um corpo escuro ideal, você vai chegar em algumas cores possíveis, não é todas as cores do gamute, obviamente,
mas é algumas coisas que você pode obter aquecendo um objeto preto. O objeto preto ideal é aquele que absorve toda a cor, né? Você lembra? Mas mesmo carvão, né? Você lembra que carvão, quando ele aquece, ele não fica vermelho, né? Você pode pensar desse jeito. E os objetos, quando eles aquecem, eles mudam de cor, né? Quando eles estão emitindo energia alta, né? Sim, Lucas, o que você quer perguntar? Diga. Os óculos vermelho e azul para ver coisas 3D, eles funcionam desse jeito também, tá? Você tem duas imagens que são transmitidas para você ao mesmo tempo, tá? Combinadas. Só que você só consegue, quando você usa o seu óculos na imagem da lente vermelha, você está vendo só a imagem vermelha, né? Só que combinando esses dois espectros, azul e vermelho, você está produzindo todas as cores possíveis, certo? Aí você não vê o filme só em vermelho, você não vê o filme só azul, né? O seu cérebro está combinando as cores e aí está produzindo o seu filme colorido em 3D, né? Isso é chamado de estereografia, se eu não me engano, né? Mas é essa ideia, né? Ele atua filtrando cores, né? Por subtração de cores, né? Você tem duas telas, duas imagens que estão sendo transmitidas ao mesmo tempo para você, só que aí, devido àqueles filtros que você tem no óculos, você só vai ver uma imagem no olho esquerdo e outra imagem no olho direito. Mesmo esses óculos mais modernos, tá? Que não são não é azul e vermelho, que é uma lente transparente, eles fazem a mesma coisa, só que eles usam polarização, tá? Polarização que aí deixa que você só vê uma determinada você só vê uma das duas imagens, né? Você tem a mesma ideia, tem duas imagens sendo transmitidas e devido à polarização diferente das ondas, você só vai ver uma imagem no olho esquerdo e outra imagem no olho direito, e seu cérebro vai combinar, né? Para produzir a imagem 3D. Porque o nosso cérebro faz isso todo dia, né? Ele está usando o mecanismo do cérebro. Sim, é porque eu estou mostrando isso aqui. É porque o RGB, certo? Ele é mais ou menos assim, tá? Ele é um triângulozinho aqui dentro e pega só parte dessas cores aqui visíveis, tá? Ele não pega todas, certo? E aí tem vários sistemas de cores possíveis, tá? Sei lá, tem um Adobe RGB, que aí pega um triângulozão assim grandão, que já tem alguns monitores, agora recentemente, que permitem você usar o Adobe RGB, né? Mas o mais comum das pessoas usarem é o sRGB, que é um cara bem aqui, mais ou menos, tá? Que ele só pega parte desse possível das cores. Apenas porque, né, o RGB não consegue apresentar todas as cores possíveis, né? Nem o Adobe RGB, apesar de ser maiorzão, tá? Um melhor, hoje em dia, sistema de cores que tá tentando, né, representar todas as cores possíveis, mas é só usado para cinema, tá? É o ACES. Para vocês saberem. O sRGB é o que todos os monitores usam, tá? Meu monitor, seu celular. O Adobe RGB é um sistema de cores que alguns monitores estão começando a usar, que é maior. E tem o ACES, tá? Que é usado pelo cinema. ACES Academy Color System. Exatamente isso. Vocês saberem, tá? Esse ACES, Academy Color Encoding System, acho que não tem não, né? Que é o triângulo dele. Ele é um triângulozão que ele pega, que ele tenta pegar cores, pontos aqui fora, tá? Para pegar todo mundo. É o que ele tá tentando. Eles dizem que conseguem fazer, tá? Eu não sei, eu nunca mexi com ACES, né? Provavelmente tem que ter um equipamento, se é possível, né? Ter um equipamento especial e super caro que eles têm para poder fazer isso, né? Isso no ACES, tá? Mas o que a gente usa naturalmente é esse tal do sRGB, já faz tempo, tá? Hoje em dia, sendo que o sRGB ele foi usado até para, ele é usado, foi feito para ser usado em monitores tradicionais, tá? Aqueles de tubo catódico, que ninguém mais usa tubos de raio catódico, tá? Para isso existe um equivalente hoje em dia que foi feito pensando nos dispositivos LCD, que é LED, que é o P3 Display, tá?
você provavelmente, se você ainda não está usando, era bom que você começasse a usar ele, tá? Esse aqui é um modelo de cor que é usado no seu, pode ser usado pelo seu monitor. Todo monitor de LCD, LED, ele já tem suporte a isso, tá? O sRGB, embora seja usado ainda na maioria, ele foi feito pensando em tubos de raio catódico, tá? Você pode usar o P3 ou equivalente, tá? Não precisa ser, que é um pouquinho, não é que tão grande como o Adobe RGB, tá? O Adobe RGB ainda é maior que o P3, mas o P3 já é um sistema de cor mais moderno. Por que eu estou falando isso? É porque tem cores que se estiver feito no P3, no Aces ou no Adobe RGB, você não vai ver usando o sistema RGB, sRGB, tá? Que é o normal usado. Por isso que eu tô. Só um parênteses, né? Eu acho que não coloquei slide, mas eu vou incluir esse slide, tá? Eu não tenho esse slide, era bom incluir. E aí, voltando aqui à questão das cores primárias, fechando esse parênteses, né? No caso das cores de tinta, né? Que são, isso aqui é formado por adição no nosso monitor, aqui é por subtração nas nossas impressoras, né? Tem o CMYK, dá para ver que a tonalidade é diferente, né? Ó, esse amarelo aqui, esse amarelo não é nem de perto igual a esse amarelo aqui, tá? Eu vou assumir que se o seu monitor for CMYK, ele não vai conseguir ver a diferença da amarelo entre as duas bolas. Não existe monitor CMYK, que eu saiba, não existe, certo? O CMYK ele é uma representação de cores usado para tinta. E aí, justamente aqui, ó, por isso que também é bom você usar um sistema de cores maiores, né? Que aqui, como eu falei, aqui seria o RGB. O CMYK, ele é um negócio, se eu não me engano, é assim, tá? Ele não é um triângulozinho, não é um triângulozinho, não, tá? Ele é uma tabela de cores, e aí você fazendo o fecho convexo dessa tabela de cores, dá um polígono mais ou menos assim. Mas, apesar de estar mal feito, né? Não sei se dá. Estou fazendo super mal feito, eu sei, mas vamos dizer aqui, esse aqui é o CMYK, e aí o triângulo sRGB é assim, né? Tá? Então você vê que tem cores aqui que você não consegue, tem cores no triângulo que você não consegue imprimir, e tem cores que você consegue imprimir que não estão no triângulo, né? Por isso que é ideal você tentar usar um triângulo maior, como Adobe RGB ou como P3, que aí você consegue diminuir essa diferença entre cores impressas e cores exibidas, né? Cores aditivas e cores subtrativas. Claro que você tem como configurar, se você quiser limitar, né, o seu range para usar só cores que conseguem ser impressas, né? Isso aí você usa, tem uns padrõezinhos de cores, tá? Que você pode usar, que é o Fogra, você pode vir isso aqui deixa eu te mostrar aqui. Como é que é? CCS. Color. E professor, essa questão do CMYK na impressora em vez do RGB, ele aumenta mais a nitidez, né? Porque é subtrativo, não é aditivo. Se a gente fosse tentar imprimir pela cor aditiva, ia ficar meio muito brilhoso, né? Muito difuso a cor, né? Espera aí só um instante, deixa eu só... International Color Consortium. Então, esse aqui. Color.org é o nome, né? Se você tentasse fazer o quê? Imprimir a cor em RGB em vez de CMYK, porque eu creio que antigamente as impressoras usavam RGB, porque é só no tempo para cá que eu vi realmente falar que os cartuchos são CMYK. A impressão ia sair mais difusa, né? Porque pelo menos a questão do nome, estão começando a usar assim agora os cartuchos. Porque, tipo, como é aditivo, a impressora não consegue imprimir isso direito, ia ficar meio, como diz, eu não queria falar aguado, mas a cor não ia ficar uma cor realmente sólida, né? Não ia ficar uma cor bem nítida. Sim, as cores ficam meio, sei lá, pastel, né? Meio elas ficam
elas ficam dessaturadas as cores. Acho que o termo que você está procurando é esse, né? Isso. Você não consegue fazer uma cor super saturada, uma cor pura, ser impressa no papel, né? Elas sempre acabam se tornando uma mistura de outras cores, né? Então elas são não saturadas, elas acabam ficando mais acinzentadas, né? Isso. Por causa dessa, quando você vai imprimir. Mas isso aí, o modelo CMYK, ele já é antigo, ó. Você pode, eu vou mostrar aqui para vocês, e tem aqui os profiles que vocês podem usar para baixo, gratuitos, né? Nesse site aqui, color.org, que aí, justamente porque hoje em dia já existe mais ou menos esse acordo, né, de como é que vocês como é que as cores devem ser representadas em diferentes dispositivos gráficos de saída, né, saída visual, saída gráfica ou saída no papel, né, saída com tinta, saída aditiva ou saída subtrativa, né. Aí você tem os colors, tem os profiles de CMYK, né, que aí se você for aqui, ó, tem os padrões, por exemplo, Gracol, certo? Aí tem o Fogra também aqui. Vocês podem, para que servem esses profiles? Você pode usar esses profiles, Fogra, Gracol e outros que tem aqui, no seu editor de imagem, certo? Lá no GIMP, no Photoshop, para você garantir que as cores que você está fazendo isso, que as cores que você está editando naquela foto, quando você imprimir, vão ser fidedignas, certo? Isso é uma técnica antiga, tá? Que eu penso, não é algo assim recente. Pessoal, eu acho que é um conhecimento antigo que está se tornando mais difuso agora, né? Certo? Eu acho que antigamente ficava limitado às gráficas, né? Mas hoje em dia esse conhecimento já está chegando ao consumidor final, né? No caso da gente, que você precisa ajustar esses profiles, ajustar o profile de cor para garantir que as cores que você está vendo ali naquela foto, quando for imprimir no papel X, A, B ou C, sejam mais fidedignas possíveis, né? E aí você pode usar esses profiles que eles dizem qual a quantidade de tinta que deve ser usado no padrão CMYK para produzir o RGB, né? Para produzir o 00200, né? Que é uma cor azul. É possível, né, representar esse 00200? Se não for possível, quando você mudar o profile, né, esse 00200 vai ser reduzido para 00128, que de repente é o máximo que ele consegue reproduzir dentro do Fogra 2013 ou algo do tipo. Vai ser produzido por máximo de azul que ele consegue reproduzir, né? E assim ele vai fazer para todas as outras cores, né? Tem até uma técnica, pessoal, agora não vou lembrar o nome, não. É uma técnica que você consegue fazer até a prova, né? Fazer uma prova visual antes de você imprimir, para você ver como é que é a imagem original e como é que ela fica no modelo CMYK, para você ver se você tem que fazer alguma modificação no seu processador de imagens antes de imprimir a foto, né? Existe até imagens de referência. Você até estava querendo comprar, só que é caro que só, sabe? Roman 12, por exemplo. As últimas que eu vi, essas aqui não são novas, não. Adobe RGB Reference Roman 16, né? Não sei se é Roman 16, Roman 12. Tá vendo aqui essas imagens aqui da mulher? Uma mulher numa imagem vermelha. Acho que não dá para ver isso, não. Mas só para vocês verem, né? Só para vocês verem. Isso aqui é um CD, tá? Que você compra. Aí vem com a revista. Isso aqui é para cores Adobe RGB, tá? Esse Roman 16 BEVDM. Tá? Que tem, por exemplo, aqui uma mulher em vermelho comendo pimenta, né? No cenário todo vermelho. Para você testar se as cores Adobe RGB estão sendo impressas corretamente na sua impressora. E tem várias, tá? Tem também aqui em branco, tem verde, vários outros padrões de cor. São 16 imagens de alta qualidade que já foram testadas, né, na impressão e no dispositivo gráfico para você ter uma forma de controle, né? Para ver se o seu monitor está calibrado, se a sua impressora está imprimindo corretamente. Agora, o problema é que esse tipo de conjunto de imagens de referência, tá? É caro, tá? Não é barato. Eu tava querendo comprar, acho que era tipo uns 300 euros. Aí, R$1.000, né? Aqui, pronto.
Exatamente, ó, 354 euros comprar um negócio desse. Havia um CDzinho, ou então para você poder baixar, acho que nem tem mais o livro para você baixar, você vai receber o CD. Isso aqui é velho, tá? Não é recente não, é 2007 esse negócio. Deve encontrar pirata por aí na internet, o programa, pelo menos o programa. Eu não fui atrás, mas provavelmente deve encontrar pirata mesmo, né? Porque o negócio 354 euros aqui, uns 1.500 reais. Dá para pegar um conjunto de imagens que esse cara e CC Profile, eles concordam, né? Eles elegem quais são as imagens de referência que você deve usar, né? Para poder controlar essa impressão. E eles publicam também os profiles, né? O sRGB Profile, que eu falei, que é o que é mais usado para todos os monitores atualmente, está na versão 4 atualmente, todo mundo usa, né? Usa esse RGB, mas tem outros, ó. Esse ROM RGB é o que é usado em máquinas fotográficas, aquelas profissionais, tá? Elas conseguem atualmente dispositivo de captura de gráfico, captura e exibição gráfica, que consegue um range maior de cores, que está assim, disponível para a gente, assim, população comum, é justamente as câmeras profissionais, tá? As câmeras profissionais têm um triângulozão que é maior que o Adobe RGB, tá? E eles têm aquelas fotografias RAW, né? Então, fotografias cruas que você consegue bater com canais de 12 bits de cores, às vezes até 16 bits de cores, tá? Cada canal do RGB, que eu falei, é só 8 bits, né? Só vai de 0 a 255, mas tem câmeras que já tem essa capacidade de bater fotos em 12 bits de cores, que seria o quê? De 0 a 5.000 e alguma coisa cores, tá? 5.000, 1024, 2048, às 5.090, 2048, 4.096, 4.096 cores, né? 0 a 4.096 para cada canal, para R, G e B. Já tem câmera que consegue fazer isso, tá? Esse aqui eu não conheço. Aí tem esse REC 709, que isso aqui é usado por TV, tá? Isso aqui é usado por monitores, como eu falei, né? Isso aqui é mais por TVs, certo? Você já deve ter ouvido que TVs tem um padrão de cor diferente, né? Apesar de hoje em dia a gente não falar muito, mas, por exemplo, as TVs de tubo do Brasil usavam aquele sistema PAL de cor, né? PAL-M. Enquanto que TVs europeias, né, de tubo, usavam um padrão, né, que é o SECAM, se eu não me engano. É NSIC, né? NSIC. É o NSIC e tem o SECAM. Mas, enfim, esses são padrões de cor antigo, né? O padrão de cor atual, moderno, que é usado por emissoras de TV, né? É esse REC 709, tá? O REC 709 seria equivalente ao sRGB. Se a gente abrir um vídeo do YouTube, inclusive, qualquer vídeo do YouTube, vai ver que o vídeo do YouTube, como ele já é feito para pensando na questão de ser exibido numa TV, né? Os vídeos do YouTube, eles são feitos pensando em ser exibidos numa TV, né? Deixa eu tirar aqui. Se a gente vier aqui em... Cadê aquela história de anotação para... Não tem não, anotações? Geralmente quando você aperta o botão direito para estatística para nerds. Isso. Estatística para nerds. Ó. Se você for ver esse BT709, que é aquele R709, tá? Esse aqui é o padrão de cores que é equivalente ao sRGB, mas para TV, tá? Porque é lógico que se você for pensar os fabricantes de monitores, né? Eles não têm muita relação com os fabricantes de TV, né? São órgãos distintos, tá? Existe até, apesar daquele ICC que eu acabei de mostrar para vocês, aliás, tem vários órgãos de cores, tá? Tem o CIE, né? Que foi aquele que eu mostrei para vocês que criou esse cara aqui, né? Que é o Commission International Éclairage, Commission Internacional de Éclairage. Ele foi o primeiro que montou esse sistema que se preocupou, né, em estudar quais são as cores que são capazes de ser percebidas pelo olho humano, né? E todo mundo usa, tá? Como referência, apesar de ser um órgão europeu, os americanos usam, né? Tá? Todo mundo usa. Hoje em dia tem o CIELAB e o CIELOVE, né? Que são os mais recentes. Esse daqui é um que eu mostrei para vocês do ferradura, é velhinho, né? O mais novo, ele é 3D, inclusive. Mas é a mesma ideia, tá? O funcionamento é que fica mais fácil explicar em 2D.
Aí tem o ICC, que aí justamente os fabricantes de monitores e de impressora, né? Eles vão, não, vamos padronizar esse negócio, porque senão as cores vão sair em uma zona, né? As cores que a minha impressora trabalham, na hora de imprimir as cores na minha impressora, estão reclamando que não sai perfeito, né? Estão culpando a minha impressora e não tem nada a ver com a minha impressora, isso é porque a gente tem que padronizar, né? Tem que criar uns profiles que todo mundo seja... todos os nossos equipamentos consigam... É falta de padrão, né? Na indústria. Tipo assim, o 00255 ou 25500, que é o vermelho, né? Já não nem consegue... 12000, que é vermelho também. Esse 120.000, em diferentes impressoras, ele pode ser imprimido diferente, né? Não vai dar o mesmo vermelho, porque usam tintas diferentes, usam papéis diferentes, etc, né? Essa criação desses profiles que eu estava mostrando aqui para você é justamente para controlar, para que se você colocar 120.00 numa imagem e tentar imprimir, todas as impressoras que seguem o profile CMYK do Fogra 2003 ou do Gracol 2016 vão imprimir do mesmo jeito, certo? Isso aí, por isso que criou esse International Color Consortium, para garantir esse mesmo padrão entre diferentes dispositivos gráficos, seja monitores e impressoras. Só que existe um órgão também existe um órgão que não tem a ver com monitores e impressoras, nem dispositivos digitais, que é o pessoal da TV, né? Que é o pessoal da TV, eles antigamente, eles são mais antigos, né? Que o pessoal do computador, e eles têm um órgão dele, que eu não vou lembrar agora de cabeça. E aí eles tinham esse padrão de cor, tinha o padrão NSYNC, o PAL, o SECAM, que era usado no mundo, e que hoje em dia eles usam esse RT709, ou BT709, né? Que é o que o YouTube usa, né? Inclusive o padrão. Mas esse aqui não é o mais moderno, tá? O mais moderno, se vocês quiserem usar para pegar um equivalente ao Adobe RGB, ou então o ROM RGB, que é usado pelas câmeras profissionais ou pelos sistemas de profile mais modernos, é o 2020, tá? BT 2020, é um dos mais modernos que tem. Certo? Agora eu não lembro qual é o nome, cara. BT709. Não sei se só colocar aqui já vai achar ele. É o ITU, né? ITU, exatamente esse ITU. E aí ele controla as cores para as TVs, né? International Telecommunication Union, tá vendo? Esse povo aqui que cuida das cores da TV, tá? Eu sei que existe TV que pode ser usada como monitor, né? Mas esse ITU ainda está meio que conversando, não sei nem se conversa com a ICC e esses outros órgãos, né? Eles se consideram um órgão à parte, né? Então eles têm o próprio sistema de cor, né? É parecido, tá? O BT709 e o RT709 é muito parecido com o sRGB, mas isso não é igual, tá? O BT709, esse ITU, né? Enfim. Mas as pessoas estão tentando criar um padrão, né? A tentativa do CIE, né? Justamente que as pessoas tentam seguir o CIE, seguir o ICC, é justamente na tentativa de criar um padrão de cores que forma que você consiga essa representação, né? De olhar uma imagem no meu monitor e conseguir imprimir aquela imagem que eu estou vendo. É lógico que tem limitações, né? Cores supersaturadas você não consegue imprimir de jeito nenhum, né? Mas tem um jeito, você usando esses profiles, você consegue mudar o range, o gama de cores que você está vendo para aquelas que podem ser impressas, né? Se você usar o profile adequado. Sim, ainda chamamos de cores subtrativas e cores aditivas. E aí, apesar de ter aquele sapatinho, aquele ferradura, né? Que é chamado de ferradura, né? Horseshoe da CIE, que hoje em dia até um 3D, tá? Mais recente, que é o CIE Lab, CIE Love, mais recente. Mas é só para vocês verem, né? Mesmo nesse padrão mais recente 3D, as pessoas já têm discordância, tá? Tanto que tem dois padrões, o CIE Lab e o CIE Love. E aí, dependendo do que você quer fazer, tem gente que prefere usar um ou outro. Nem nisso, nem pegando o padrão mais recente, as pessoas
Não, vamos concordar e usar todo mundo esse mesmo padrão. Não, não. Ainda tem 2 padrões que os pessoais ficam brigando, né? Não, esse aqui é melhor, não, esse aqui é melhor, não, esse aqui é melhor, esse aqui é melhor. Enfim, mas quando você pega um livro de cores, né? Sei lá, de artista, de design, você não vai... Muito dificilmente você vai ver essa ferradura que eu acabei de mostrar para vocês lá, onde tem o Adobe RGB, onde tem o sRGB, onde tem um RGB, onde tem o ACES, né, que é usado pela indústria cinematográfica. O que você vai ver é essa rosácea cromática, ou também chamado de círculo de cores, né? Por quê? Porque ele pegou aquela ferradura, né, e ele transformou num círculo, né? Que aí no círculo fica mais fácil, né, desenhar aquela ferradura. Aquela ferradura ali você obtém através da integral das cores percebidas através de um exemplo de um experimento de metamerismo, se não me engano. Mas a rosácea é mais fácil de fazer, é só um círculo, e aí eles definem, tá? Os artistas definem que essas cores aqui, a partir do verde, né, e até o roxo são chamadas de cores frias, e entre o rosa e o amarelo são chamadas de cores quentes, tá? Por que cores frias e cores quentes? Assim, em questão de física não tem nada a ver, né? Porque tem aquela curva de Planck que eu acabei de mostrar para vocês hoje, né? Que é referente ao aquecimento de um corpo escuro, não tem nada a ver, tá? Isso de cores frias e cores quentes. Nem muito menos de temperatura, né? Das cores também não tem a ver com temperatura das cores, é só uma percepção, tá? É como os artistas usam as cores, né? Que eles supõem que, não sei se tem a ver porque a gente tem o fogo, é esquisito, né? Mas eu imagino é uma noção psicológica, tá? Quando fala de cores frias e cores quentes, eu acredito que tem a ver com aquela questão das cores que são mais presentes na primavera e no verão, né? E essas cores frias, elas estão mais presentes no outono e no inverno, né? Assim, quando você olha você sai... Isso nos países que tem, né? Porque aqui no Brasil a gente só tem o quê? Verão e inverno, né? Mas tem países que tem, né? Primavera, outono, né? As folhas caem, mudam de cor, né? Tem países que tem isso. Aí nesses países que tem, eles perceberam, né? Que no outono e inverno essas cores frias são mais comuns, né? E no verão e na primavera as cores quentes são mais comuns, tá? É por causa disso, tá? Mas qual a utilidade? Então, para que eu estou mostrando isso? Isso é uma questão de percepção, professor, porque isso aqui é usado, tá? Isso aqui é usado quando você quer fazer design, quando você quer fazer um aplicativo, né? Aquele horseshoe ali, dificilmente você mexe. A não sei que você esteja criando uma impressora ou esteja criando um monitor, aí você vai mexer naquele no Ciel, no Cielab, Cielab, né? Mas quando você está só querendo fazer um aplicativo, está querendo fazer alguma imagem, né? Ou um jogo, seja lá o que for que você está querendo fazer, né? Um dispositivo que cause tenha contraste, a gente usa uma certa combinações de cores, né? Aí tem como pegar cores de forma que seja justamente porque aquele cara não tem um cara que tem problema de visão, não somente porque tem um cara com problema de visão, mas porque tem a pessoa com problema de visão, mas também porque você quer garantir um contraste o máximo possível, né, entre as coisas, para que a pessoa consiga enxergar o que está acontecendo num filme, por exemplo, né? As pessoas fazem isso, tá? Por exemplo, é muito comum em filmes o pessoal às vezes colocar um filtro, usar o padrão, por exemplo, azul-laranja, tá vendo? Deixa eu... Essa questão de problema de visão, eu vejo muito jogo, por exemplo, que tem assim, colorblind mode, aí ele muda algumas cores. Tem algum padrão, assim, que eles usam de filtro para tornar mais acessível? Um padrão não, certo? O que você pode fazer quando é aquele colorblind mode é você justamente tentar fazer isso aqui, ó. Você usar cores mais diametralmente opostas, né? Como, por exemplo, azul e laranja, né? Você pintar tudo de azul e laranja, você vai criar um contraste bom entre as cores, de forma que, mesmo a pessoa que tenha visão, que são cores diametralmente opostas na rosácea, certo? Consegue enxergar a diferença. Mesmo que não necessariamente ele veja azul e veja laranja, né? Ainda assim, ele vai notar que tem duas cores diferentes ali, mesmo que ele enxergue outras cores diferentes. Esse aqui é usado em filme, como eu falei. Às vezes o azul é usado para dar um filtro no background, daí dá um tom azulado no background, enquanto que o cara que está o personagem, o ator que está aparecendo aqui que você quer dar destaque,
você coloca um filtro laranja nele, tá? Isso de você tá se preocupando com o colorblind mode, né? Você pode também fazer isso com cores claras e cores escuras, né? Obviamente, também cria um bom contraste. Mas tem uma cor aqui, se eu não me engano, na Adobe eles têm até um círculozinho, não sei se eu já coloquei aqui, não coloquei não? Eu tinha a impressão que eu tinha colocado. Vocês podem ver que ele demonstra isso para vocês. Aí eu não sei qual é baseado no que ele definiu isso. Mas não, que eu saiba, não existe assim um padrão, né? Um padrão de você colocar colorblind mode, né? O que existe são essas cores aqui que você pode usar. Cores complementares, que são cores que têm contraste grande. Contraste quer dizer diferença, tá? Que são suficientemente grandes, a diferença entre elas, para que mesmo uma pessoa que tem algum tipo de problema de visão consiga enxergar elas, tá? Cores análogas você deve evitar, tá? Cores análogas muito provavelmente são aquelas cores que pessoas que têm problema de visão às vezes acabam confundindo, tá? Cores vizinhas, assim como azul, verde, ou então verde, limão, né? Acaba confundindo, pode acabar confundindo até pessoas com visão normal. Então você tem que evitar usar cores análogas. O mais comum as pessoas usarem são cores complementares ou fazer essa triangulação, sabe? São cores, um triângulo equilátero, né? Que está igualmente divide o círculo em 3 partes iguais, né? Que você está pegando 3 cores aqui, no caso aqui verde, roxo e laranja, que aí você garante que essas 3 cores aqui tem uma distância suficientemente uma da outra para garantir o contraste entre elas. Tanto é que se você for estudar algum livro de design, você vai ver que é recomendado para o livro de design usar, às vezes, poucas cores. Usar entre 2 e, no máximo, 5 cores. Eu acho que até 5 cores é muito, tá? 2 cores é muito. 2 cores é pouco, 5 cores é muito. Né? O ideal seria usar 3 ou 4 cores, tá? Que é justamente esses exemplos aqui, do quadrado, do retângulo, ou os triângulos, né, também, certo? Para você garantir que você está usando um padrão de cores no seu site, no seu aplicativo, que qualquer pessoa consiga enxergar, independente de ter problema ou não. Agora, a Adobe, esse que eu estava querendo mostrar para vocês, eu coloquei o site aqui deles, né? Ele já tem, inclusive, um aplicativo que permite fazer isso, tá? Se você está num lugar que você não tem a sua círculo de cores, eu até tenho um aqui em casa. Que diz exatamente isso que eu estou mostrando para vocês, ó. Eu seleciono aqui, sei lá, violeta, né? Aí já me mostra aqui nos triângulozinhos, ó, quem são as outras cores que eu devo usar, o verde e o vermelho, né? Vocês estão vendo aqui que tem os formatozinhos, ó, triângulo, quadrado, né? Ó. Quais são as 4 cores que eu devo usar para garantir o contraste, né? Isso aqui é chamado de círculo de cores, tá? Você pode girar, ó, dentro da rosácea, né? Para poder pegar só as cores que têm o maior contraste possível, né? Você vê que a análoga não tem aqui, né? Ó, é só os triângulos quadrados que eu acabei de falar para vocês, tá? Mas se você não tiver isso, né? Você pode vir aqui no site da Adobe, que ele tem, ó, essa Adobe, espero que vocês estejam vendo, essa círculozinho aqui, ó, certo? Ele já tem aqui o círculo cromático de cores, ele já me diz quais são as cores que eu estou selecionando, ó. Posso pegar aqui complementar, dividir complementar, né, ó, quadrado, né, que aí são 4 cores, né? Essas 2 cores aqui também são análogas, né? Mas, ó, posso mexer do jeito que eu quiser, já para pegar um tom de cores ou mais claro. O que acontece, tá? Quando você está aqui pro meio, você está pegando cores menos saturadas, certo? O extremo aqui são super saturados, né? Aí você pode obter cores mais misturadas, aqui são cores misturadas, mais pastel, né? E aqui são cores mais super saturadas, mais puras, né? Conforme você está nos extremos do círculo. E aí você pode usar isso aqui para pegar essas cores, selecionar melhores as suas cores. Está na hora de fazer um aplicativo do site, esse canal aqui, que não sei porquê. O Magnify às vezes dá esses problemas, não sei porquê.
Vendo aqui, ó, tríade, complementar, dividir, complementar, quadrado, composto, sombras, tá? E a tríade é o triângulo, né? Ó, certo? Aí você pode mexer isso aqui, para não deixar aqui, que seria muito análogo, né? Você pode mexer uma delas para ficar mais aqui, ó. Colocar mais para o centro, né? Que aí a diferença de claridade, né? Aqui já garante que vai ter um contraste bom entre essas cores aqui que a gente está vendo. Certo? Isso aqui é um exemplo de clareza de cores, ó. Ver que vai dar um contraste bom, né? Azul, amarelo, vermelho, é um vermelho mais claro, escuro, e um amarelo mais escuro, né? Mesmo para quem tem problema de visão, tá? E tem em algum lugar aqui que eu já tinha visto, ele te dá aqui os RGBs, né? Ó. Aqui em hexadecimal, né? Mas também tem aqui os valores em decimal, tá? Ó, de 0 a 255 para o RGB. Isso aqui eu acho que é a claridade, né? É o value, né? Que ele tá dando aqui embaixo. Mas tem aqui também a questão do... Não sei, cadê o... Cadê? Tendências, né? Agora eu não vou achar, ó. Quer ver? Ferramentas de acessibilidade, né? Aqui? Não. Mudou? Será que mudou? É porque tinha que ele mostrava quando é que estava dando. Eu não tô encontrando, mas tem um lugar aqui que ele mostra quando é que dá problema. Que seria 5 cores, né? Que eu falei, que é o recomendado por designers, né? No máximo, livro de design, né? Mas tem um aqui, eu não tô lembrando. Eu pensei que era ferramenta de acessibilidades. Mas não tá. Que ele verifica se as cores estão visíveis, né? Então, são possíveis de ser enxergadas por uma pessoa com... E será que é porque tem que fazer login, hein? Pode ser, né? Tem um jeito de fazer que ele mostra quais são as cores que pode dar problema para as pessoas que têm problema de visão. Aí continua. De acessibilidade. Não. Estou achando. Verificar acessibilidade. Ah, pronto, aqui, ó, achei. Tá vendo aqui, ó, quando esse tracinho ali que tá saindo da cor, ó, ele coloca aqui, ó, possível conflito de cores, né? E aí, quando você tem alguma cor, ó, ele diz, ó, A e B estão em conflito, ó. São duas cores muito próximas e que podem dar problemas para o daltônico. Eu não sei de onde é que eles estão, como é que eles... Qual é o cálculo que eles estão fazendo para fazer isso? Deve ter um estudo, né? Uma coisa assim. Eu não encontrei, certo? Tem um estudo para isso, mas tá vendo que ó, quando dá conflito ele avisa, né? Ó, se as coisas aqui são suficientemente diferentes, ele não avisa nada. Mas quando tem problema, ele dá. Ó. Ele diz quais são as... Aqui no caso A e B estão em conflito, né? Tem que tirar para poder... Aí ele diz, ó, D e E estão em conflito, estão muito parecidas uma com a outra, né? A regra que eu conheço, certo? Que é dado por livros de arte em geral, é você evitar cores análogas, né? Cores análogas assim, muito próximas uma da outra não é uma boa ideia. E aí vai fazer justamente aquela técnica que eu falei, né? De colocar as cores máximo, mais espaçadas possíveis, né? Que aí você garante que não tem... que não está exatamente igual, é difícil, né? Ser igual exatamente. Você conseguir colocar aqui exatamente igualmente espaçado, né? Senão vai dar nenhum conflito, certo?
Aí você vai pegar 5 cores ou 3 cores, ou então colocando, diminuindo a claridade, né? Aqui, na verdade, aqui eu estou aumentando a claridade, né? Mas você pode aumentar ou diminuir a claridade, deixando mais claro ou mais escura a cor, que isso também gera contraste e não vai dar conflito. E, na verdade, isso aqui, apesar de círculo cromático estar exibido em 2D, isso aí tá normal. O espaço de cor, na verdade, é 3D, né? A gente vai, vou falar ainda, não sei se hoje, né? Não sei se hoje vai dar tempo. Mas espaço de cores é 3D, né? Esse aqui, quando a gente fala, usa o círculo cromático, a gente está usando só as cores supersaturadas, né? No máximo que dá para mostrar são as cores aqui mais... Aqui no caso, ela está mostrando as cores mais escuras, né? Ele está escurecendo a cor, não sei se dá para ver, né? Ele vai escurecendo aqui a cor conforme se aproxima do centro. Mas você pode tanto escurecer como clarear a cor, né? Você escurecer ou clarear a cor seria mais ou menos como adicionar e remover branco, né? Você cria uma figura 3D, né? Você pode imaginar um cilindro aí de cores, se você quiser, né? Na verdade, não é um cilindro, né? É um cone ou então um bicone de cores, tá? Dá para criar. E aí, uma ponta, o bicone seria no meio desse bicone, você tem exatamente o círculo cromático, só que aí ele vira um pontinho, vira um cone branco aqui, tem uma ponta branca aqui, ou tem uma ponta preta aqui, né? E aí no preto não dá para ter nenhuma cor, né? Sem nenhuma luz, é tudo preto, né? Mas conforme você vai colocando uma luz, aí o círculozinho de cores vai ficando cada vez maior, né? Possível, até chegar no máximo. Só que quando você começa a adicionar branco, aí você começa a diminuir também de novo o tamanho do círculo. Até chegar no máximo, quando está no branco, você não consegue ter nenhuma cor ali, né? Isso é na computação gráfica, é o sistema que a gente estuda, tá? Na verdade, assim, ser mais exato, as pessoas, os cientistas, eles procuravam ter uma espécie de... O espaço representando todas as cores possíveis, se idealizava uma época que seria uma bola, né? Seria uma espécie de esfera ou elipsoide, mas hoje em dia a gente já sabe que não é, tá? O espaço real de cores, de todas as cores possíveis, apesar daquela representação do CIE, tá? A CIE, ela usa, que eu mostrei para vocês, ela usa o que o nosso olho consegue perceber, tá? Mas as cores mesmo, o espaço de cores real, dependendo do que o nosso olho percebe, é esse Munsell, tá? Um dos espaços que eu estudei é esse espaço aqui de Munsell. Isso aqui seria o sistema real de cores que existe na física, né? Você consegue representar. É esse cara aqui. Não é uma esfera, tá? As pessoas queriam que fosse uma esfera, mas não é uma esfera. É como se fosse uma... Você pode imaginar uma esfera que ela tem alguns pedaços comidos dela, tá? Como se a gente tivesse pegado uma esfera e mordido alguns pedaços fora, tá? Que aí vai ó, do preto até o branco, né? Como eu acabei de falar no caso do sistema bicone. Um tradicional de computação gráfica, a gente sempre mistura com o bicone, mas o bicone não está exato, tá? Nem o cone, nem o bicone, nem o círculo cromático está exato. O exato seria esse cara aqui, o Munsell, tá? Que é caro que só. Se você quiser comprar esse aqui, eu também queria comprar uns $300 o negócio, se você quiser ver o espaço dele, né? Para mostrar para vocês. Mas, enfim, no branco, né, não tem nada. Mas a gente vê que aqui no topo, ó, um pouquinho abaixo do branco, a gente tem um círculozinho, ó, que só o amarelo e os verdes é que tem mais intensidade, ó, consegue chegar mais longe, tá vendo? Não chega no super saturado, mas eles chegam bastante longe. Você consegue ter intensidades maiores de cores, né? As intensidades maiores do azul e do vermelho estão lá embaixo, mais próximo do preto, tá? Mas se a gente vê que aqui o círculo nem é um círculo, né? Se a gente pegar só um nível aqui, é porque aqui ele está recortado, está mostrando o interior para a gente. Para mostrar aqui que é uma cor no extremo da esfera, é uma cor super saturada, e conforme você vai mexendo, entrando, aí é uma cor não saturada, né? Isso para um determinado nível, né? Mesmo um nível não é exatamente um círculo, né? Se você pegar só um nível desses daqui para a gente poder estudar, não é só um círculo. Mas isso aqui seria o espaço real de cor, tá? Da cor física, né? Não é a cor percebida pelo olho humano. E a CIE, que é a Comissão Internacional de Eclairagem, que fez aquele Horseshoe que eu mostrei para vocês, ele estuda como é que o nosso olho percebe as cores. E não é necessariamente como é que elas existem na física, né?
Ou seja, aquele espectro eletromagnético que eu mostrei para vocês, ele ali está mostrando só as cores supersaturadas, ele não está mostrando as gradações de cores, né? Cores mais claras e cores mais escuras. Não está mostrando as misturas possíveis de cores que podem ocorrer, né? E também há uma simplificação que as pessoas fazem, né? Ao mostrar o espectro eletromagnético. Você pode, né? Também. Dependendo, quando você aumenta a intensidade, você vai chegar mais próximo do branco, você vai chegar mais próximo do preto. Aqui eu queria só mostrar, né? Porque qual é o exemplo que você quer? Um exemplo recente, né? Tem um seriado na Netflix chamado Oak Shores. Não sei se você já... Enfim, é um seriado na Netflix recente, que aí, obviamente, tem um cara... No seriado não trabalhou nenhum especialista de cor, né? Dá para notar claramente que quem trabalhou na produção do seriado não tinha nenhum especialista de cor. Que ele fez o quê? Ele colocou os créditos do seriado, eles são mostrados com uma fonte, um vermelho escuro no preto, né? Ou seja, gera um contraste horrível, né? Você não consegue enxergar, mesmo que você queira ler os créditos desse seriado Offshore, você pode pegar, se você tiver Netflix, olhe só os créditos para você ver. Você vai ver que é incômodo você tentar olhar para lá. Porque ele não teve esse trabalho, né, de garantir que as cores tivessem uma diferença suficiente, né, um contraste suficiente para que elas fossem visíveis, né? Então, olhar os créditos é horrível. Mas mesmo no seriado, se você olhar as cores do seriado, você vai ver que são cores assim apagadas, né? Não são cores vivas. Isso é porque não tem um especialista de cores trabalhando no seriado. Provavelmente porque é um seriado de baixa renda, né? De baixo orçamento. Esse é o tipo de problema que pode ocorrer se você não tiver pelo menos essa noção do círculo cromático, que você tem que pegar cores complementares, fazer uma triangulação, ou a tríade, né? Ou um quadrado, né? Um pentágono, pegar cores que não sejam próximas, né? Tentar evitar pegar cores análogas, né? Tem gente que até pega cores análogas, né? Mas eu evitaria, tá? Porque tem aquele problema, né, que eu falei, tem pessoas que, quando tem problema de pessoas com problema de visão, né, de não enxergar algumas cores, confundir cores, é porque são cores análogas, tá? O cara confunde vermelho com verde, ou confunde verde com azul, né? São cores próximas no espectro eletromagnético, tá? Aqui tem, né, o modelo CIE, eu coloquei. Pensei que não tinha colocado, mas está aqui o modelo CIE, ó, que é de 1931, tá? Ó. Eu falei que isso aqui é antigo, mas não é tão antigo não, tá? É de 1931. O modelo quer dizer, de, sei lá, 100 anos atrás? 100 anos atrás. É recente. Em termos de ciência, tá? É recente. E o CIE, que é mais recente, ele não é... Também é de 1970. É tipo 50 anos depois. Também não é tão novo assim, não. Mas você usa as coisas. Para montar esse gráfico, o que ele fez? Ele pegou 7 pessoas, foi 7 ou 20 pessoas, dependendo do cientista que você usar como referência, e ele usou um processo chamado de metamerismo, que ele deu cores, né? Deu tipo, não sei se foi real laser, mas foi alguma cor, tipo de cor que podia ser ajustada à intensidade, vermelho, verde, azul, né? E aí ele produziu uma cor, né? Numa parede, assim, amarelo, e aí você ajusta a pessoa manualmente ajustando os LEDs, né? As fontes luminosas, fonte luminosa vermelha, verde e azul, ele tentava reproduzir o amarelo, tá? Isso é chamado de metamerismo, se não me engano. E ele fazia isso para todas uma série de cores, não sei se foi 20 ou foi 50 cores que ele fez isso, com 7 pessoas, todas elas ajustando os valorzinhos do RGB, né? Aí ele montou uma tabela, a integral dessa tabela, né? Fazendo a integral dessa tabela, produz esse aqui, né? Que seria a percepção do ser humano, como o nosso olho percebe as cores, visto do ponto de vista do ser humano, né? A média, né? Desses participantes do experimento dele, né? Produz esse cara aí. Eu já falei que média é integral, né? Você produz esse Horseshoe aí. É lógico que você pode produzir, pode dar diferente, né? Mas idealmente é assim, né?
idealmente não, você sempre vai produzir esse horseshoe, pode ser um pouquinho diferente, dependendo do caso, mas sempre vai ser esse formato, né? Desde a gente já reproduziu, né? É um experimento que é facilmente reproduzível e as pessoas chegam no mesmo resultado, né? Sendo que isso aqui ainda é bom considerar que ele está usando aquela distância de 2 graus, tá? A abertura de 2 graus está considerando só a região de mais foco do nosso olho, né? Que a gente enxerga perfeito, né? Ele não está enxergando, não está considerando a região embaçada, tá? Quando ele monta esse gráfico. E também existe esse gráfico para abertura de 10 graus, que aí já pega um pouquinho da região embaçada, né? Das cores embaçadas em volta. Mas aí esse daqui, o tradicional de 1931, ele pega só a região do olho que está em foco, né? Eu acho que as pessoas que fizeram o experimento tinham que estar uma distância fixa, né? Da luz, da parede, né? Que está sempre retida a cor. E ainda assim as pessoas não conseguiram reproduzir todas as cores, né? Lembra? Não dá para reproduzir todas as cores, mesmo no modelo aditivo, né? Teve uma gambiarra lá que ele fez, que ele descobriu, não sei se foi um participante que descobriu, se foi ele que descobriu, que pegando uma quarta lâmpada, né? E iluminando a cor do destino, você consegue representar a cor, né? Não sei se faz sentido para vocês, mas tem assim, RGB, né? E com RGB eu não consigo representar uma determinada tonalidade de amarelo. Se eu misturar esse amarelo com vermelho, eu consigo representar aquela cor, tá? Aí eu não sei exatamente qual a cor que você tinha que misturar. Se era vermelho, verde ou azul, depende do caso, né? Mas se tacando a luz lá em cima, né? Que é uma gambiarra, né? Mas você fazendo isso, você consegue reproduzir todas as cores possíveis, né? Mas, ao meu ver, isso é uma gambiarra e você, na verdade, está perdendo a cor, né? Você não está reproduzindo mais o amarelo, você está reproduzindo o amarelo misturado com o vermelho, né? Mas, enfim. Mas é a partir disso que você consegue gerar esse cara, né? O horseshoe. E aí tem esse aqui que eu já falei, que é a curva de Planck, que é o aquecimento do corpo preto, né? Com as cores emitidas no aquecimento do corpo preto, né? Corpo escuro, perdão. Que é justamente isso daqui, ó. Já vai encontrar isso, talvez encontre na internet, né? Isso aqui é outra faixa do espectro eletromagnético que mostra essa variação, ó, de azul para vermelho, né? Azul, vermelho. Mas você vê que passa por branco, né? Ó. O branco aqui, se não me engano, seria o meio-dia, tá? O sol de meio-dia, que é 6.500 graus Celsius. Dá para ver por aqui, né? Ó. Ou 5.500, né? 5.500 seria o sol de meio-dia. Não, tá aqui. A average sunlight é 6.500. É um pouquinho azulado, né? 6.500. Tá? Mas isso aqui tem a ver com... Essas temperaturas aqui tem a ver com física, tá? Você pode ver que a temperatura maior é azul, né? O fogo mais quente que existe é azulado, tá? Você vê uma chama azul na sua vida, fique longe. Fogo amarelo é baixo, fogo vermelho e fogo amarelo são fogos de baixa intensidade, tá? Que liberam pouca energia. Fogo azul, você vai encontrar talvez em jato, atrás de um avião a jato, você vai encontrar fogo azul, tá? Que é uma intensidade muito alta. Tem que ficar longe de fogo azul. Enfim, mas você vê essas variações aqui, que é aquecimento do corpo escuro, certo? Você vê que não tem verde, né? Não tem vermelho, não tem rosa. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui, embora seja a representação lá do corpo de Planck, né? As câmeras fotográficas que a gente tem, até no seu celular, né? Meu celular tem esse negócio de ajuste de temperatura, né? Existe uma fórmula para você calcular essa curvatura de Planck exata. E dá para extrair isso a partir do horseshoe. Naquele gráfico lá tanto usando C-Level como usando o gráfico de cromaticidade de 1931. Mas a maioria das produtores, eles não usam isso, tá? Eles fazem só um filtro colorido e eles usam o espectro eletromagnético, eles usam esse mesmo espectro eletromagnético daqui, tá? Eles usam isso daqui, só que em vez de colocar o comprimento de onda, eles colocam a temperatura e deixam você configurar do jeito que você quiser. Mas não é certo, tá? Fazer isso. A curva de Planck não é assim. É assim, tá? Isso aqui é a melhor, né, que eu encontrei, certo? Você vê que aqui no caso,
nessa vertente aqui, a foto da senhora, né? Da moça está mais amarelada, aqui está mais azulada e aqui está mais próximo do branco, né? É uma diferença de tonalidade muito sutil, mas que é bom se você for trabalhar com cores, computação gráfica, se importar com isso, é uma coisa que você tem que começar a treinar seu olho, tá? Essas diferenças. Aí agora que a gente já modelo CI, falou das combinações de cores, da rosa cromática, cores primárias e secundárias. Agora a gente vai falar dos modelos de cores do espaço RGB, né? No espaço 2D. Não sei se vai dar tempo, mas vamos começar, né? Quais são as propriedades de cores, né? As propriedades das cores que existem, né? Cor, né? Tem várias propriedades. Uma delas é saturação, né? Só que existem várias propriedades para cores e existe também vários nomes para a mesma propriedade, tá? Sendo que depende de como é que você analisa essa propriedade, tá? Saturação tem a ver com mistura de cores, tá? Com aquela cor está misturada com outra, tá? Quem mede isso é saturação. Só que você também pode ver, dependendo do caso, isso se chamar de croma. Tá? Croma também é usado para dizer mistura de cores. Tem uma diferença, certo? Se você for lá, lá naquela Comissão Internacional de Eclairage, ele tem... Infelizmente, o problema é que nesse negócio de cores, tá? Tudo que você quiser estudar mais a fundo, você vai encontrar, como eu mostrei para vocês hoje, né? Aquelas referências de cores, de imagens para o sistema Adobe RGB. Existe referência para todo profile que você quiser, você vai achar um tipo, você muito provavelmente vai achar imagens de referência. O problema é que elas são pagas, né? E aí você encontrar elas, ou você pode até encontrar de repente pirata, mas é cara, né? Você comprar de forma legítima é caro. Esses termos aqui de propriedade de cores, eu vou dar para vocês uma noção, tá? Mas eles existem. Tem uma definição, se você quiser saber a definição, a diferença exata entre saturação e croma, tem aonde que você pode ver, posso ver isso, você pode ver lá no CIE, né? No CIE, naquele órgão, Comissão Internacional de Eclairagem, que faz o horseshoe, né? Que eu mostrei para vocês, que é a ferradura. Ele tem um dicionário só falando de todos os termos possíveis usados em cores no mundo, tá? De qualquer lugar. Tem todas as propriedades de cores, tem a definição exata, a diferença de brilho, claridade, dizendo exatamente a diferença de tudo. O problema é que é pago, né? Aí é tipo $400, né? Aí R$2.000 só para poder... Aí eu ainda não tive coragem de comprar. Eu eventualmente vou comprar, né? Se um dia eu tiver um emprego mais fixo, eu compro esse negócio. Mas por enquanto, com meu situação incerta, não dá para comprar esse tipo de coisa. E eu imagino para vocês seja a mesma coisa, né? Então eu vou dar a noção assim geral para vocês, né? A noção geral é que saturação e croma tem a ver com mistura de cores, tá? Tem uma diferença, tem. Essa diferença implica em como é que isso vai ser calculado, certo? Num determinado sistema de cor. Como é que você calculou croma e como é que calcula a saturação. Não é o mesmo processo de cálculo. Mas nos dois casos, ele tá medindo o quê? A mistura das cores, tá? A matiz seria a tonalidade da cor, certo? Seria dizer se é vermelho, amarelo, né? Porque o vermelho pode ser vermelho claro, vermelho escuro, pode ser vermelho limão, né? Que tá misturado com outra cor, né? Vermelho claro, vermelho escuro, só estão mudando a intensidade de brilho, né? Mas você dizer que é vermelho, que algo é vermelho, né? Independente da tonalidade, da claridade, da mistura, isso é chamado de matiz, tá? Ou seja, seriam essas cores aqui, né? São as cores supersaturadas, tá? São as cores da matiz. Aí brilho, certo? Brilho tem a ver com a quantidade de branco, se eu não me engano, certo? A quantidade de branco que uma cor tem, tá? Quando você adiciona mais branco, ela vai ficar mais próxima do... Você pode adicionar mais branco, ela vai ficando cada vez mais clara, né? Tipo assim, o vermelho com mais branco, você consegue chegar no rosa, né? E se você começar a tirar, você também pode tirar branco, né? Ao tirar branco, ela começa a ficar um vermelho escuro,
até chegar talvez no marrom, e vai chegar até no preto, né? No máximo. Acho que não chega no preto exatamente, né? Você chega num vermelho bem escuro, né? No máximo de vermelho escuro que você consegue. Aí a claridade é a mesma ideia de brilho, é parecido, só que aí tem a ver com um referencial, a diferença do brilho com claridade, certo? Eu acho que eu coloquei aqui a claridade, ó. No caso aqui eu consegui pegar lá da diferença. Ó, o brilho é a luminância ou iluminância percebida pelo olho humano, né? Justamente essa quantidade de branco, né? A intensidade luminosa que o nosso olho consegue perceber. A claridade já é a luminância percebida pelo olho humano em relação à quantidade de branco. Então, eu confundi. Eu mesmo misturei os dois, né? Então, a claridade tem a ver com quantidade de branco e o brilho é conforme a gente percebe a intensidade luminosa da cor, né? Isso é feito em tinta. Isso é feito até não somente em tinta, mas até em lápis. Você já tem aqueles lápis preto, né? Tem o HB, né? HB2. Quando você vai fazer, que é mais escuro, né? Quanto mais escuro lá, tem uma gradação dos lápis, né? Que diz quão suave ele é, né? Dos lápis, tá? Falando de lápis agora. O lápis, quando você vai escrever no papel, o papel é branco, né? Só que, dependendo do tipo de lápis, vai ter um lápis que ele vai ter uma ponta mais suave, quer dizer que você fazer qualquer força no papel, você já desenha com ele, e tem um lápis mais duro. Um lápis mais duro, você tem que fazer força no papel para conseguir escrever com ele, tá? Que tem a ver mais com quando você quer fazer detalhes no seu desenho. Depende do que você quer fazer no desenho, né? Mas por que eu estou falando isso? Não é por causa da dureza, não. É porque tem a ver com também tem intensidade de preto, tá? Que isso é usado também para simular brilho, tá? No papel. Que aí você pode pegar, quando você quer simular brilhos diferentes, fazendo uma imagem só usando lápis, aí você usa, por isso que tem diferentes intensidades de lápis, né? Que você pode encontrar, de repente, você nunca olhou, né? Quando você for você encontrar uma papelaria, né? Do tipo, você olha lá os tipos de lápis que tem. Cada um dos lápis que tem lápis para cada intensidade para cada brilho diferente que você quiser, né? Para cada intensidade de preto. Com mais preto, né? Acho que é 9B, que produz o maior, que é o mais preto possível, e tem também o clarinho, né? E aí, mesmo que você faça, depende de fazer força ou não, a cor que ele produz no papel não é tão preta, é mais acinzentado, né? São vários graus de cinza que você consegue fazer com lápis. Dependendo do tipo de lápis, né, que você usa. Tem a ver com a própria pigmentação da grafite do lápis, né? E a taxa que ela se adere ao papel. Sim, tem a ver com essas propriedades, né? Isso é medido, né? Tem uma... agora eu não sei qual é o nome do... gradação de lápis. O problema é eu não... lápis, a escala HB, né? O problema é que isso não é um padrão, né? É aquela história, mas aqui talvez aqui dê para ver melhor. Se você não entendeu nada do que eu falei agora, ou se eu falei muito confuso, abri uma nova guia. Do 10H ao 10B, né? H quer dizer hardness, né? Que é o quão suave o lápis é, tá? E B quer dizer de preto, de black, tá? Hardness and black. Tá vendo? Do 10H até o 10B, tá vendo? Quando vai no 10H, é o mais suave que tem, ó, o mais próximo do branco. E aí, conforme você vai aumentando as gradações, ó, o HB, que provavelmente é o lápis mediano que a maioria das pessoas usa, né? O tal do HB, ou então o 2B, né? Que é o que a gente usa mais comum, o HB ou 2B. E aí você consegue chegar até no 10B, não é nem 9B, 10B, que aí tem a intensidade maior possível, tá? O problema é que essas gradações aqui não são... Cada país faz de um jeito diferente, tá? Não tem... É difícil as pessoas entrarem num acordo padrão, tá? Mas o que isso aqui simula? Isso aqui simula os brilhos diferentes que você pode fazer numa figura, né? Um artista que desenha só com lápis, ele vai ter vários lápis para poder fazer isso, né? Para poder fazer esses detalhes diferentes na figura. É lógico que ele tem um preferido, né? Ele tem um preferido que ele trabalha mais, mas ele no estúdio dele ele vai ter vários
para poder fazer detalhes diferentes, ou dependendo do tipo de desenho que ele está fazendo, né? Isso é uma forma também de brilho, né? Isso é chamado de velho, tá? Na arte, isso é chamado de velho. É V-A-L-U-E. Certo? Que é a forma do brilho, ou da claridade, né? Ou seja, brilho e claridade para a gente é a mesma coisa, tá? Tem uma diferença, tem a ver com referencial, mas eu uso os dois com o mesmo significado. Do mesmo jeito que saturação e croma são diferentes, mas tem uma diferença entre eles. Brilho, claridade e valor, que é velho. Velho é em inglês, porque em português eu não sei como é que seria a tradução de velho. Mas, enfim. Brilho, claridade e velho quer dizer a mesma coisa, tá? Que a quantidade é a quantidade de branco, né? O quão intensa é a luz. Aquela matiz está acertando o seu olho, tá? Se ela for muito intensa, vai se aproximar do branco, ela vai ser clara. E se for pouco intensa, ela vai se aproximar do preto, né? Basicamente é isso, né? São as principais cores, tá? Tem outras cores? Tem, tá? Tem outras propriedades? Tem. Como eu disse, tem um livro só sobre isso, né? Só que é caro. Eu ainda não consegui comprar, infelizmente. Então, esse aqui é o espaço RGB, né? Que é o tradicional que a gente vai usar. O sRGB que eu falei para vocês, aquilo ali é um profiler de cor. O que é um profiler? Um profiler, ele diz como o monitor deve usar os LEDs dele para reproduzir uma determinada cor, tá? O 0 para que o 120, 000 ou 255, 000, que é o vermelho, ele apareça da mesma maneira no meu monitor, no seu monitor, no monitor do vizinho, certo? Porque são tecnologias diferentes, pode ser tecnologias diferentes, né? Podem ser lâmpadas diferentes, pode ser, o cara pode estar usando um monitor CRT, né? Certo? Não interessa. Se você estiver usando um profiler de cor, tá? No tipo sRGB, você garante que vai ser tudo exibido da mesma maneira. A princípio, tá? Porque você também tem que fazer uma coisa chamada calibrar o monitor. Não basta só você usar o profile de cor. Você também tem que calibrar os monitores, tá? Calibração de monitor é um negócio chato de fazer, mas é necessário. Existe até equipamentos que fazem isso, tá? Que eu também não tenho, porque realmente calibração de cor é tipo uns R$2.000, tá? Mas é um Spider, um deles é o Spider, que você coloca em cima do monitor e você configura ele para ele calibrar o seu monitor automaticamente para você, né? Para ver se o azul que você está vendo é realmente azul, realmente está calibrado corretamente, né? Por que isso? Porque existe o brilho, né? Não importa o quão simples seja o seu monitor, o mínimo que ele vai permitir você fazer é ajustar o brilho, né? Certo? Mesmo aqui, eu não acho que não dá para mostrar, vocês não vão perceber, né? Não tem como vocês perceberem. Mas se você ajustar o brilho do seu monitor, você vai ver que vai diminuir o que? A intensidade dos LEDs, né? Então, a tela do seu monitor vai ficar mais escura ou vai ficar mais clara, né? E é lógico que se eu tenho vermelho, tem dois monitores, então estou usando o mesmo profile, sRGB, mas tem um monitor que está mais claro, tem um monitor que está mais escuro, embora seja o mesmo vermelho, você não vai perceber eles da mesma maneira, né? E tem um monitor que está mais claro e tem um monitor que está mais escuro. Para você garantir que o vermelho que você está vendo no monitor 1 é igual ao vermelho que você está vendo no monitor 2, os dois têm que estar calibrados, tá? Isso mesmo que eles estejam conectados à mesma placa de vídeo, tá? Não importa. Se eles não estiverem calibrados, eles podem estar produzindo, e muitos provavelmente estão produzindo cores diferentes. Você tem que garantir que os dois monitores estão usando o mesmo profile e que eles estão calibrados. Felizmente, a maioria dos sistemas operacionais, seja Windows, Linux ou Macintosh, eles têm um calibrador, tá? Que você pode usar para monitor manual, que ele te mostra, que é parecido com aqueles que joga videogame já deve ter visto, né? Que ele mostra assim, uma figura preta, uma figura clara aí. Diminua o brilho do seu monitor até que você não consiga ver, né? A região mais escura, ou que o logo desapareça, né? Uma coisa assim. Para você garantir que o preto seja preto mesmo e o branco seja branco, né? Isso é para ajuste de brilho, tá? Isso é o mínimo que você tem que fazer para calibrar o seu monitor. Mas não somente isso, tem outros testes também, tá?
Mas aí esses outros testes que tem, além do teste de brilho, é só se seu monitor permitir, né? E aí como é que eu faço, professor, se meu monitor não permitir? Aí você compra um aparelho desse de 3 mil reais para calibrar o seu monitor, ou então você compra um monitor profissional, né? Que é um monitor profissional, ele vai te permitir mexer com várias propriedades das cores, tá? E aí você vai conseguir. E tem, tá? Quem são os produtores de monitor profissional que mais famosos que tem? É o Bank, é o ViewSonic, tá? A Bank é a que tem um camaleãozinho de símbolo, tá? A ViewSonic é a que tem os passarinhos de símbolo no logo. Aí tem também a EIZO, é uma boa fabricante de monitores profissionais, tá? Esses monitores, eles são caros, tá? Só para... eu vou comprar um monitor profissional que o professor falou para mim, é importante para trabalhar com o corpo. Realmente tá? Mas só que esses monitorzinhos, eles são... Pode preparar para gastar uns 6 mil reais, tá? Só no monitor, se você quiser. Tá vendo como é que ele é? Ó? Esse aqui é um EIZO, tá? Ó. Ele tem até uma espécie de... Não sei se dá para ver aqui, né? Ó. Ele coloca uma... Como se fosse de cavalo, né? Para você poder se focar na imagem, né? Para a luz que está saindo... Não é para se focar na imagem, é para que a luz que está sendo emitida pelo seu monitor venha diretamente para o seu rosto, né? Ela não se espalhe, ela não se misture com as cores do ambiente. Por quê? Porque as cores do ambiente podem afetar também a cor do seu monitor. Então, ele tem até uma proteçãozinha aqui lateral, ó, lateral superior, que normalmente a lâmpada está no teto, né? Nas laterais e superior, para garantir que as cores sejam mais fidedignas possíveis, né? Agora, um monitor desse, ó, quanto é que é? Tá aqui o preço, ó. 32 mil reais. Ou seja, não é um negócio para todo mundo, tá? Mas é um monitor profissional, tá? Que ele vai permitir você fazer todo tipo de configuração possível e imaginar. Nem todos eles é 32 mil reais, não, tá? 32 mil reais está exagerando. Tem de 8 mil, né? Tem de 5 mil, né? Mas tá vendo que é um monitor que, tipo, é mais caro que aqueles computadores de supermercado, né? É mais caro que uma placa de vídeo, né? Você comprar uma placa de vídeo da 3080, mais moderna da main de vídeo, não é 30 mil reais, né? Mas tem monitor de 30 mil reais. Ai. Para vocês verem as dificuldades, né? Que é para trabalhar com cor, é um grupo que você dá para ganhar muito dinheiro, tá? Se você conhece, só dando aqui um parênteses, se você se tornar um especialista em cores, que realmente entenda cores a fundo, você pode ganhar muito dinheiro com isso, tá? Porque é um grupo, assim, bem seleto, né? Você tem que ter, como eu disse, você tem que comprar manuais, você tem que ter um monitor de linha, você tem que ter uma placa de vídeo muito boa, né? Para poder garantir que as cores estão perfeitas, né? Quem é que faz isso normalmente, né? Isso aí, em produção de filme, você vai ter um especialista que trabalha com isso, né? Que ganha uma nota, né? Que trabalha com aquele, provavelmente trabalha com ACES, né? Que é aquele sistema profile de cor que eu falei que pega tudo, né? Do Rosschu. Mas é caro, né? Um negócio desse. Para a maioria dos seres humanos e produtores independentes não usam isso. Independente de a gente não usar isso, né? A gente usar o sRGB que seja, ter um monitor que só ajusta o brilho, ainda assim a gente tem que ter uma certa noção para as suas cores não ficarem ruins, né? Para você não fazer você tem que pelo menos aquelas noções para se garantir que as cores tenham contraste, né? Para que pessoas que têm problemas de daltonismo, algum outro problema de visualização, consigam você conseguir uma representação melhor das cores, não vai ser exata, tá? Mas vai ser o melhor possível, porque aqueles padrões do FOG e do Gracol, eles não dizem somente como configurar a impressora, tá? Você vai obter um resultado diferente. E aí, como é que eu sei qual o papel que eu tenho que usar? Você tem que comprar o... que nem as regras da ABNT, que vocês provavelmente vão ouvir falar quando terminarem o curso, né? Para escrever a sua monografia, vocês têm que escrever no formato ABNT, né? As regras da ABNT, elas são pagas, né? É lógico, você encontra, né, na internet, as regras da ABNT
gratuito, né? Mas essas outras regras de cor, né? E de Frog e Gracol é mais difícil de encontrar, porque, como eu disse, é um nicho de pessoas que trabalham naquilo, né? Que ganha muito dinheiro com aquilo e evita compartilhar as informações. Não é muito... Não compartilha informações com muita frequência, né? Mesmo que você compre, de repente, o dicionário da CE desse ano, no ano que vem eles lançam outro. Daqui a 2, 3 anos eles lançam outro com termos mais modernos. Para você conseguir manter-se atualizado, você tem que investir, né? Você ganha muito, mas você tem que estar sempre investindo na sua profissão, né? Para poder continuar trabalhando com aquilo. Enfim, aí aqui é o modelo, fechando esse parênteses, aqui é o modelo RGB, né? Que tem os 3 canais de cores. Aqui eu estou exibindo aquela mesma imagem dessas meninas aqui, que elas estão num festival de cores que acontece lá na Europa, tá? Que aí as pessoas jogam pó colorido em cima das outras, né? Por isso que elas estão de óculos, para o pó não entrar no olho delas, né? Eu pegando aquela imagem, e qualquer imagem eu posso fazer isso, eu posso separar nos 3 canais para ver só as tonalidades de azul, de verde e vermelho. Esses pontos pretos, tá? São regiões que não tem vermelho, né? Os pontos claros são regiões de vermelho, né? A mesma coisa aqui, tá? Pontos escuros nessa imagem são regiões que não tem verde, pontos escuros nessa imagem são pontos que não tem azul. Os pontos mais claros de azul são aqueles pontos que estão mais próximos da cor supersaturada, né? Distante disso, já são azul misturado. Não é um azul misturado, né? Mas é um azul mais claro ou mais escuro, né? Com variações no brilho, né? Ou na claridade. A mesma coisa aqui, né? São as variações do verde ou as variações do vermelho, né? Para vocês terem uma ideia, né? Mesmo que vocês construíam uma imagem de escala cinza, né? Não é padrão, né? Não existe um padrão para a construção de imagem de escala cinza, né? Porque estava me perguntando hoje em dia aquela história do padrão para a construção de imagens para daltônico, né? Mas mesmo para imagem de escala cinza não existe esse padrão, tá? Tem gente que pega o canal azul. Você pode construir uma imagem de escala cinza só usando o canal azul. Se você quiser, pode usar só uma imagem de escala cinza usando o canal verde. Se você quiser, você pode usar uma imagem de escala cinza só usando o canal vermelho, tá? Aí tem gente que faz a média dos 3 canais, tem gente que usa o máximo dos 3 canais, tem gente que usa o padrão CIE. O padrão CIE, ele tem um método de combinar esses 3 canais para mais perceptível pelo olho humano, mas depende da temperatura que você quer usar, de acordo com aquelas curvas de Planck lá, tá? Ele tem diferentes médias ponderadas que você pode usar, dependendo de acordo com a temperatura do ambiente, a fonte luminosa que existe no ambiente, para produzir a escala cinza, né? Ou seja, é variado, tá? Não existe, existe várias maneiras de fazer a mesma coisa, né? É lógico que já existe esse esforço de criar um padrão, né? Já existe, só esse fato de já existir profiles de cor já ajuda bastante, tá? Mas só isso não é o suficiente. Aí aqui eu mostrei, combinando a imagem azul-vermelha, eu produzo essa imagem que tem variações de verde, combinações do azul com verde, né? E aí quando eu pego essa imagem e combino com vermelho, né? Eu tenho o rosto original delas, ó. A gente pode ver que tá essa região preta que aparece aqui no rosto delas, que eu falei que não tem vermelho, é justamente porque está pintada de azul, né? Ó. São cores que estão lá no espectro eletromagnético, são diametralmente opostas, né? Vermelho e azul, no espectro eletromagnético, né? Mas, na verdade, a cor do nosso rosto, certo? O normal é vermelho. Aliás, eu queria até fazer essa correção, né? Que eu falei que a cor do rosto humano normalmente é vermelho, né? Vírgula, né? Porque pessoas de pele, as pessoas de pele de cor escura, o padrão delas, a cor delas não é vermelho, né? É preto, né? E o preto, isso é importante, já para você saber, isso é uma discussão até que teve na conferência de computação gráfica, que a maioria dos é 240. Quantas medidas? 240 são 8 medidas.
Pode colocar só do NutriGold. Que a maioria das coisas na computação gráfica, mas não somente na computação gráfica, tá? De arte em geral, elas são feitas usando como referência a pele branca, tá? É um preconceito, tá? Preconceito que existe na indústria, certo? E aí quando você está desenhando, quando você vai modelar uma pessoa de pele escura, quando você vai desenhar uma pessoa de pele escura, que a luz ela reflete diferente, tá? Porque no ser humano, no branco, né? O que acontece? Como a luz ela penetra na nossa cor, aquele negócio que eu já falei na nossa pele, a subsurface scattering, né? Ela penetra e ela reflete de volta, tá? Ela penetra um pouquinho e reflete de volta. Devido a ela penetrar, a luz penetrar na pele branca, né? Ou mais clara, ela acaba refletindo o vermelho dos vasos sanguíneos, né? E aí dá esse tom avermelhado para a pele. Agora, isso para a pele preta, isso aí já não acontece, tá? Porque a pele preta, ela absorve, ela tem parece que ela é mais brilhante, certo? Ela é mais brilhante que a pele branca, né? A pele branca é mais fosca, certo? A pele preta, ela é mais brilhante. E aí você quer dizer o quê? Que tem as técnicas, né? Eu sei. As técnicas de cinema que são usadas para iluminar uma pessoa branca não são as mesmas que são usadas para iluminar uma pessoa de pele preta, tá? De pele escura. Isso é uma coisa que você já tem que ter uma certa noção quando você for modelar personagens em 2D ou 3D, tá? Ou mesmo trabalhar com cinema, você tem que ter essa noção, tá? Senão você não vai ter... Se você pegar filmes antigos, por exemplo, que tem pessoas de várias cores, né, no meio, você vê que às vezes a iluminação que eles estão usando, as pessoas brancas no cenário aparecem bem, tem aquele contraste, né, a pessoa se preocupou em ter o contraste, né, em ter a iluminação feita, só que as pessoas de pele escura, elas não aparecem, tá? Em filmes antigos, elas ficam só como se fosse um vulto preto eu vou ver se eu consigo. Ele mostrou isso para mim. Eu vi isso numa apresentação. Eu vou ver se eu consigo encontrar para mostrar para vocês. Eu incluo nos slides. E devido a isso, em muitos filmes antigos, que pessoas de peles diferentes, né, que a indústria cinematográfica não estava preparada para lidar, elas são apagadas. Elas aparecem apagadas no filme. Tipo assim, você não consegue enxergar o nariz, por exemplo, você não consegue enxergar as orelhas, você só vê a silhueta da pessoa. É lógico que isso está mudando, né? Isso vem mudando ao longo dos anos, mas ainda assim, certo? Mesmo em computação gráfica, é difícil encontrar gente que se preocupe com esse tipo de coisa. Se não me engano, um dos esforços mais surpreendentes é o acho que é da Unreal Engine, que ela fez um programa chamado MetaHuman, né? MetaHuman. Unreal Engine. MetaHuman, né? MetaHuman Creator. Esse aqui é um dos esforços mais recentes, que é para a criação de seres humanos, né? Que aí você vê que tem pessoas de pele escura, né? Ó. Certo? Ó. Aparentemente bem realista, né? Mais ou menos, tá? Eu já ouvi algumas críticas, tá? A isso, que as pessoas negras que são geradas por esse MetaHuman ainda não são realmente, são assim, porque tem várias tonalidades, né, da pele, são os negros mais próximos do branco, né, que ele produz, que já tem um pouquinho de tom avermelhado, né, que ele já conhece como fazer. Mas isso você não somente estou falando muito de pretos, né, mas também você falar de pessoas de cor preta, né, mas também tem outras cores, né, tem outras tonalidades de pele. E infelizmente assim a computação gráfica ela foi sempre, para você ter ideia, antigamente no início da computação gráfica o pessoal usava, sabe qual era o modelo que eles usavam para representar a pele humana? Era um laranja. Não sei porquê. Alguém achou que laranja é próximo da representar a pele humana, né? Obviamente... Bem de perto, ela parece ter poros. Ela parece tem uns porozinhos, né? Mas, assim, em termos de cor,
Não sei. Eu não sei qual a ideia, né, deles. O brilho, né? Talvez o brilho, né? A questão de poros. Mas a laranja era usada como referência para a construção de pele. Hoje em dia isso já não é mais usado, né? Então, né? Como é que você tem que iluminar? Você tem que colocar mais, você tem que colocar mais luz, né? Porque você lembra que a cor preta, né? Ela absorve bastante luz, né? Então, se você quer iluminar uma pessoa com a pele bem escura, você tem que colocar o quê? Tem que colocar uma luz mais forte, né, em cima dela. Isso causa um brilho, certo? Causa uma região de brilho no rosto. Que não acontece na pessoa branca, né? A pessoa branca caucasiana, né? Para pegar os extremos, né? Denzel Washington, talvez. Você vê que o rosto é mais... Não sei se eu vou conseguir pegar aqui, não. É bom pegar depois umas fotos para vocês verem. Mas o rosto de uma pessoa de pele escura ela é mais brilhante. É isso que eu queria mostrar para vocês. Depois eu coloco uma fotinha para mostrar. Que uma pessoa de uma pele mais clara. A pessoa de pele mais clara é mais comum que a luz entre na nossa pele e acabe refletindo vasos sanguíneos. Aí se deixa o nariz mais avermelhado, a orelha mais avermelhada, né? Isso para pessoas brancas, tá? Eu nem sei se eu sou tão branco assim, mas enfim. Isso eu só falando, eu estou falando só de branco e preto, né? Como tonalidade de pele, que nem é branco, né? Na verdade é vermelho, né? É um rosa, né? Porque isso foi o que eu vi recentemente na conferência de computação gráfica, mas existem outras tonalidades de pele, né? Então, você estudar isso, você tentar estudar, reproduzir essas diferentes tonalidades de pele, isso é um assunto atual de computação gráfica, né? De assunto de pesquisa, né? Como você reproduzir isso fidedignamente, né? Fidedignamente. Um dos melhores esforços que tem é que eu acabei de mostrar para vocês, o MetaHuman da Unreal Engine. Mas eu já ouvi algumas críticas, tá? Referente a isso. Aí vê que não é todo tipo de tonalidade de pele que eles conseguem gerar, não. Aí aqui é justamente o Bicone que eu estava falando para vocês, ó, do sistema RGB e o cone, né, que é usado. Por quê? Porque o sistema RGB, você está controlando o quê? Está usando... Ixi, você já tem... Ixi, já está passando muito nosso tempo, né? Eu tenho aula agora, mas eu vou falar isso para você, vou continuar então na próxima aula, tá? O modelo HSL, o HSL e o HSV, tá? Porque o RGB, quando você quer mexer nele, né, que é o que a gente fez até agora, naqueles códigos do OpenGL, você mexe nas intensidades de vermelho, de verde e azul, né, para definir uma cor. Só que o mais comum quando você está trabalhando com arte gráfica não é você mexer nas cores, né? Esse negócio de mexer no vermelho, verde e azul parece um experimento que a CIE fez para fazer o horseshoe, né, para fazer o diagrama de cores percebidas pelo olho humano. Não é isso que a gente quer. O que você quer é mexer nas propriedades da cor do elemento para deixar as cores mais vivas, né? Para aumentar o contraste entre as cores, né? Para, de repente, facilitar a visão de um daltônico, né? Ou então para, de repente, colocar um elemento em primeiro plano, né? Em contraste com o elemento do fundo, né? Você está querendo fazer alguns efeitos, às vezes efeitos especiais, ou então está querendo fazer aquela técnica de chroma key, né? Chroma key, de trocar o verde para colocar um fundo, né, atrás de mim, um fundo qualquer, né, colocar um espaço aqui atrás de mim, né, certo? Isso aí você está mexendo nas propriedades de cor, você não está mexendo necessariamente no LED vermelho, no LED verde, no LED azul, né? Você está querendo mexer nas propriedades da cor. É por isso que existem esses outros sistemas de cores, como HSL, HSV, tem HSI, tem uma porção de sistemas de cores por sítio, né? Alternativos ao RGB e que são usados em computação gráfica, porque eles mexem nas propriedades da cor e não nas cores em si, tá? E é isso que a gente vai ver na aula que vem, tá? Na aula de segunda-feira que vem eu vou voltar a esse assunto. Aí vou ver se eu adiciono esses slides. Vamos adicionar aqui. Falei que ia adicionar vários slides, né? Sobre cor de pele. MetaHuman. Não sei o que mais. Falei mais alguma coisa?
Do Rossi Show eu já adicionei, né? Que eu falei que ia adicionar. Já tá lá. Não sei se tem mais alguma coisa. Ah, sim, os profiles de cor, né? Profiles de cor. A ICC, eu vou colocar lá. Que eu desenhei aqui para vocês o triângulozinho, mas eu já construí um programinha para fazer isso. Eu vou colocar nos slides para vocês terem uma ideia melhor do que eu estava falando. Aí segunda-feira a gente continua, tá certo? Deixa eu parar aqui a gravação.